E se eu te dissesse que existe uma cápsula mágica que vai fazer o teu filho ficar responsável, organizado e empático do nada, você acreditaria? Pois é, tem gente que acredita. Será que existe mesmo essa cápsula mágica que faz as crianças ficarem maravilhosas da noite pro dia? Mas ela não existe. Eu sei, você já sabia disso, mas tem algumas pessoas que pensam que elas existem. Como uma criança, um adolescente vai ser responsável, organizado e empático se ele nunca foi ensinado a isso, né? Outra coisa muito interessante são as regras. Como as crianças vão seguir regras nas escolas, seguir regras da sociedade, regras no mundo, se nunca foram impostas as regras dentro de casa? Tudo era muito liberal, tudo era muito, ele é criança, deixa ele, não vamos fazer isso, ele é muito novinho para entender. Como vai desenvolver mecanismos para lidar com as regras e frustrações se não eram impostas a ele? Outra coisa muito importante, como as crianças vão respeitar o coleguinha, respeitar o outro, se nunca foi ensinado que elas respeitem o outro, se nunca foi estimulado o olhar para o outro, o olhar da dor do outro. É natural que as crianças sejam egocêntricas por natureza, como já dizia Piaget. Ou seja, elas passam por esse desenvolvimento, mas não é por passar que não vamos estimular para que ela saia dessa fase com um bom olhar, na verdade, para o outro. Como ela vai ter um bom olhar para o outro se não é estimulada? Agora, mais uma coisa. Se a criança teve tudo na mão, roupa lavada, brinquedos sumiam do chão magicamente, roupinha passadinha, arrumadinha, tênis limpo, material escolar arrumado, tudo pronto, tudo literalmente pronto. Como que ela vai entender que isso é difícil? Antes que alguém venha comentar, então quer dizer que agora eu não posso mais lavar a roupa do meu filho, não posso mais passar, não posso mais organizar o material escolar dele. Meu Deus do céu, agora a criança tem que fazer tudo sozinha? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Aqui ninguém está dizendo para você largar tudo e mandar seu filho cuidar da casa. O ponto não é o que você faz por ele, mas sim que ele aprende no processo. É natural que você lave a roupa dele, organize os materiais, cuide da rotina, até porque na grande parte da infância a criança não sabe fazer isso com maestria. Mas a questão é, ele sabe de onde vem esse esforço? Ele percebe o trabalho por trás disso ou ele acha que tudo se resolve num passe de mágica? Então, assim, como ela vai desenvolver responsabilidade se ela nunca teve que lidar com uma responsabilidade de fato? O que a neurociência fala sobre isso? Diz aqui, o cérebro aprende por repetição. Tem uma teoria que diz que os neurônios que se disparam juntos se conectam juntos. O que isso quer dizer? Cientificamente, que você é capaz de aprender qualquer coisa, contanto que você repita, se desafie, repita, se desafie, repita, se desafie. O cérebro aprende com desafios. À medida que você dá um desafio, ele tenta se enquadrar nesse desafio e tornar esse desafio mais fácil. A partir do momento que esse desafio ficou fácil, você tem que trazer mais desafio. E aí você vai intensificando, e aí você consegue aprender qualquer coisa. Então, onde eu quero chegar com isso? O seu filho pode ser responsável, o seu filho pode ser empático, o seu filho pode ser organizado, e isso vai permear pela vida dele para sempre. Você constrói aqui na infância, é o que ele vai ser lá na vida adulta. Significa o quê? Quanto mais a criança pratica, quanto mais ela treina, melhor ela fica. Quanto mais você ensina o seu filho a levar o prato na pia, quanto mais você coloca o seu filho para guardar os próprios brinquedos, no início é difícil. O cérebro ainda está se conectando, está se adaptando. Porque o cérebro, ele tende a fazer você o quê? Você procurar o aconchego, o descanso, o que é fácil, e tudo que gera um esforço cognitivo maior, um esforço físico maior, ele tende a gastar mais energia e fazer com que aquilo fique mais difícil. Mas isso é só o início. É assim para tudo na vida. Então seu filho vai chorar, vai achar ruim, saber arrumar a própria cama, saber olhar para o outro porque o outro tá chorando, porque o outro... Isso é um constante aprendizado. Todo dia ele vai fazer um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho, daqui a pouco é automático. Ninguém lembra quando aprendeu a falar obrigado. Você simplesmente fala. E tem algumas pessoas que nem falam. Mas enfim, você já fala automaticamente. Por quê? Porque isso foi mecanismos aprendidos na infância. Isso é tão importante que quando o seu filho fizer isso tão repetidamente, vai ser muito mais difícil ele perder isso lá na vida adulta. Ele vai conseguir ser um adulto onde ele se organiza, onde ele consiga criar um objetivo e seguir esse objetivo. Quantos adultos têm uma dificuldade imensa de começar algo e terminar? Difere a gente do sucesso, não é o iniciar. Muita gente inicia, mas é o fato de continuar, persistir em meio às dificuldades, a nossa resiliência. O aprendizado, ele vem por estágios.
Piaget já dizia que é uma construção. Uma fase depende da outra. Ele vai passar por esses estágios e um vai dando sustentabilidade para o outro. O que isso quer dizer? Se seu filho não passa pelos estágios para poder aprender a olhar para o outro, aprender a ter responsabilidade, a moralidade, a saber que a vida tem regras, como ele vai ter base o suficiente para chegar na adolescência e saber lidar com tudo isso? Uma criança que nunca aprendeu a esperar a sua vez, tudo na hora dela, como ela vai desenvolver os mecanismos de aprender a esperar? Esperar já é difícil. A criança já não tem paciência, é natureza. Se ela não aprende, se você não fala, espera, calma, não, agora não, espera. Como ela vai saber lidar com isso? Eu entendo que você está com pressa, mas nem tudo é no seu tempo. Nós temos que esperar na fila do mercado, nós temos que esperar o portão da escola abrir, nós temos que esperar a comida ficar pronta, nós temos que esperar a comida esfriar, nós temos que esperar tanta coisa. Meu filho, é assim mesmo? Se você não fala com seu filho, se você não verbaliza que é normal o que ele está sentindo e simplesmente, para, não, espera. Não, você verbaliza, você explica para ele o que você está sentindo agora. Tédio. Outra coisa importantíssima também, você não foi ensinado a lidar com frustração. Gente, frustração é uma coisa que a gente mais tem na vida adulta, na vida. Desde criança a gente tem frustração. Se a gente não aprende a lidar com isso, você ensinar para o seu filho o que é lidar com frustração, como ele vai desenvolver mecanismos. Quando o seu filho recebe um não, as sinapses são criadas, como ele está aprendendo com aquilo. Ou seja, seu filho tem uma frustração. Chora, pode chorar, filho. Não tem problema. Você está frustrado e é normal. Nem tudo na vida é como a gente quer. Ou seja, eu tive acolhimento, eu tive compreensão e eu estou entendendo que isso é normal. Não vai ser como lá na frente ele recebe um não, ele fica nervoso, ele não vai nem saber lidar. Qual sinapse, qual caminho mental, qual mapa mental que ele tem para lidar com aquilo? Nada. Vai ser uma novidade para o cérebro dele. E ele não tem recursos emocionais para lidar, então ele vai explodir. Birra para todo lado. Eu não estou dizendo que seu filho do nada vai ficar sem fazer birra. Eu estou dizendo que é uma repetição diária, onde essas birras vão sendo diminuídas por eles ir construindo mecanismos de saber lidar com aquilo. De você ensinar, ele ainda é uma criança que ainda vai explodir, mas você está ali ensinando ele a ter esses mecanismos. A área do nosso cérebro responsável pela tomada de decisões, controle dos impulsos, planejamento, é o córtex pré-frontal. Ele está atrás da nossa testa e ele só amadurece. Tem os teóricos que dizem, estudiosos dizem que é aos 25 anos, alguns dizem que é aos 30, mas de fato demora muito. Quer dizer que ele só vai conseguir se controlar lá na frente. Não. É uma construção. Nosso cérebro ele aprende por vivências, experiências. Ou seja, o que é uma pessoa com experiência? É uma pessoa vivida, que já passou por várias coisas e de fato olhou para aquelas situações e que ela passou, refletiu e mudou. É assim que a gente adquire experiência, olhando, observando e refletindo, porque não passa... Quem nunca conhece aquela pessoa que passou por um monte de problemas na vida, mas continua do mesmo jeito? Porque ela não refletiu sobre a própria vida. E nossos filhos não sabem refletir, por isso nós os ajudamos a olhar para trabalhar o desenvolvimento do córtex pré-frontal para que ele possa olhar para a vida de uma maneira mais sábia lá na frente. Ou seja, é uma construção. Você está firmando as bases para ele ter um desenvolvimento sólido. Agora me diz, você acha que uma criança vai simplesmente ser responsável só quando assoprar velhinhas dos 18 anos? Pronto, fiz 18 anos, agora eu sou responsável, maduro, empático e todas essas coisas que a gente já falou. A gente sabe que não é bem assim. E sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer pra gente: criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança. E você sabe que de fato é ser criança? Criança é o momento que a gente aprende a ser gente. É o que a gente faz aqui agora, o que os nossos pais nos ensinam, o que a gente visualiza, que é muito importante falar também. Não é só sobre ensinar, gente. É sobre o exemplo que nós damos para os nossos filhos também. Criança tem que brincar. Criança pode aprender brincando. Essa é a maior descoberta que a ciência já pôde fazer. Criança aprende brincando. E a gente pode trazer isso para o nosso lar. É de uma frase que eu gosto muito: a gente pisa na nossa infância todos os dias. Você está construindo o solo que seu filho vai pisar lá na frente. Qual vai ser a infância que ele vai pisar? Outra muito comum é: se eu posso fazer pelo meu filho, vou fazer porque eu não vou ter ele para sempre na minha vida. Correto.
Mas e quando ele não tiver você mais? E quando ele precisar ir para a vida? Como vai ser quando ele for voar? Você cria seu filho para ter sempre você ao lado dele? Ou você cria para que ele saiba andar com as próprias pernas? Enfim, o que acontece quando você deixa seu filho sozinho, sem esse apoio, sem fazê-la se questionar? Ela pode aprender errado. Acontece que para o cérebro é mais difícil reaprender do que aprender. Com o seu filho ali mostrando os passos e tudo, ele aprende do jeito certo. Mas quando você deixa o livre, ele pode aprender do jeito errado e reaprender. Nossa, dá um trabalho. Porque você primeiro tem que desconfigurar aqueles padrões neurais para construir novos. Isso dá uma trabalheira que você não queira saber. Aí lá na frente ele vai se perguntar: responsabilidade? Que isso? De comer? Quem vai resolver isso para mim? Meu Deus, a minha mãe não tá aqui, como eu me viro? Frustração? Como assim? Que isso? O adolescente recebeu um não de alguém que ele gostava muito, ele nem vai ter mecanismos para lidar com essa frustração. Isso pode ser avassalador, pode desencadear muitas coisas na vida dele pelo fato dele não ter mecanismos para lidar com esse não. Dentro de casa era tudo sim, lá fora é tudo não. Como ele vai lidar com isso? E aí, o fato de você ter pensado que estava facilitando a sua vida, você de fato prejudica a vida do seu filho quando você faz tudo para ele. Quando a gente não ensina isso para o nosso filho, ele tem dificuldade para lidar com as relações pessoais dele, dificuldade nas escolas, no trabalho, no estágio, na faculdade, na vida dele. Ele vai ter que, em vez dele ter construído, ele agora vai ter que desconstruir talvez e construir de novo. Olha, sinceramente, é difícil. O nosso cérebro, ele vai construir, reforçar aquilo que nos é ensinado diariamente. Ele não é moralista. Vou reforçar só o que é bom para você. Vou reforçar o que você está fazendo. Se seu filho tem hábito de leitura na infância, as chances dele carregar para a vida adulta são altíssimas. Se seu filho tem responsabilidade na infância, as chances de levar isso para a vida adulta é altíssima. Então, toda regra tem sua exceção. Há quem nunca foi ensinado, há quem teve uma infância bagunçada e hoje tem uma vida maravilhosa. Claro, o ser humano é algo que ninguém consegue explicar, mas conseguimos ter uma noção de como ele é. Não existe fórmula mágica para proporcionar essas habilidades para ele. Isso é construído diariamente com experiências, reflexões, erros, acertos. Quando você não conseguir também, você pede desculpa, mostra que errar é normal, para que ele não fique rígido e não se cobre tanto. É um dia de cada vez, vivendo as experiências da vida, é vivendo. A gente aprende vivendo e refletindo sobre o que nós é ensinado em nossas experiências da vida. A gente está aqui para ensinar nossos filhos a seguir e ter uma vida plena e funcional. E aí, você vai continuar esperando essa cápsula mágica ou vai começar a refletir sobre o que é de fato o desenvolvimento infantil e procurar entender um pouquinho mais sobre isso? Você já ensina responsabilidade para o seu filho ou vai esperar a vida ensinar mesmo e deixar a vida me levar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber um pouco mais e me segue para mais vídeos como esse se você gostou. E vamos, beijo, tchau, tchau.